Já estamos. Boa tarde para todos que estão chegando. Hoje vamos iniciar mais uma palestra, o nosso ciclo de palestras sobre dogmas marianos. Vou aguardar mais um tempinho para o pessoal poder ir entrando na live, tá bom? Aguardar aí o povo de Deus vem chegando, né? Descansaram o almoço de sábado será almoço em família, almoço farto. Então, para eles acordar e despertar para poder nós iniciarmos as nossas atividades, nosso ciclo de palestras, conforme esse ciclo de palestras. Eu mais cedo, Clarice, enquanto nós vamos conversar aqui com os amigos que somos de muito tempo, mais cedo eu recordava, né, que esse nosso encontro aqui vai me lembrar muito a época que nós éramos coordenadores de Crisma, né? Mas muitas das vezes nós assumíamos os encontros, conduzíamos os encontros, sendo que agora de maneira virtual, né? Mas verdade. Ter essa sensação, né, de lembrança mesmo, de recordação. Isso é muito bom para mim. E longos anos, né? Não foram poucos. Longos anos. Acho que eu trabalho no tempo, né, de Crisma que eu tive foi desde que eu fiz, né? Eu fiz em 2016, se não me engano. De lá já continuei como ajudante e ali você também entrou na equipe, né? No mesmo Foi meu ano. primeiro ano, verdade. Eu entrei em dezembro de 2006, foi a primeira turma. Começou e crismou em 2007. Foi isso. Desde então a gente tá junto nessa parceria aí. Só tem um tempo por conta do seminário, né? Eu ingressei no seminário e você continuou aí na paróquia, né? Ajudando, levando as coisas, né? Mas é sempre muito bom retornar, né, minha casa. A nossa casa, né? Daqui a pouco eu faço Temos pessoas aqui dando um oi pra gente, ó. Tereza, boa tarde. Olá, Dona Tereza, olá, Dona Vera Maria. Dona Vera também foi catecúmena, né? Foi catecúmena também. Saudades também. Aos poucos a gente vai voltando, né? Sim, sim. Apesar que o vídeo, ele tá no Facebook, ele tá com alguns segundos de atraso, né? Tá, Ele tem um atraso lá no... Pelo menos quase uns 10 segundos. Acho que não chega tanto, mas é um atrasozinho. Ó, seu afilhado aí, ó. Olá, Juliana. Deus te abençoe, meu filho. Boa tarde. Ana Marinete também, uma boa tarde. Saudades também, bênçãos de Deus a todos nós. Clarice, você sumiu. Não, eu deixei só a sua um pouquinho, assim, para todo mundo te ver que tá com mais saudade de você do que de mim. Que nada, Clarice. Besteira. Engraçado que esse óculos, ele é de grau, né, na verdade. Mas ele escurece conforme está claro, né, o tempo. Eu já tive um assim, mas... De óculos de sol. É quase Steve Wonder. Olha a Vera falando que foi o melhor ano da vida dela, nosso catecumenato, gente. Glória a Deus, glória a Deus. Foi um ano realmente de decisões, né, de encontros com o Senhor. Foi um ano muito bom mesmo. Estou escutando aqui, gente, as crianças. Aqui na rua, nós agora temos crianças. Até pouco tempo não tínhamos. Agora temos crianças que brincam a tarde inteira, às vezes a noite inteira também. Acertam o portão, é uma benção. Mas você também não ficava brincando na rua, não jogava futebol também? Então pronto. Eu ficava no terraço de casa. Acho que continuasse, você acertava os portões, acertava a casa do vizinho, acertava a janela.
Sempre tinha alguém para reclamar também, né? Sempre tinha alguém para reclamar. Mas faz parte, né, da infância, né, brincar. Né? É importante. E temos também compreensão, né, com as crianças. Afinal de contas, como eu falava com você mais cedo, né, criança é sinal de fecundidade, é sinal de vida, de um renovo que vem. Então é sempre importante incentivá-las, né, ensiná-las do que repreendê-las e maltratá-las. Isso jamais, né? Repreender e E se tá maltratar. um ano difícil pra gente, que, né, somos adultos, imaginem para elas. Exatamente, exatamente. Então é importante dar a elas esses momentos lúdicos também. Verdade. Só mais alguns minutinhos aqui, a gente já começa. A Um Vera tá com abraço. muita saudade de você, ó. Também vou aparecer na paróquia assim que eu Ih, ele conseguir. fala isso sempre. Gente, não acredita nele. Engraçado que eu tenho ido muito no Jabu, tenho passado por aí direto. Tenho ido no Jabu, né? Lá, geralmente tem algumas atividades lá que me convidam. Né? As atividades da nossa paróquia, quando me convidam, é sempre virtual. Então, eu fui me fazer presente, né? Só assim virtualmente. Verdade. Estamos com poucas atividades presenciais. Exatamente. Ó, Ramon, se tiver algum problema de conexão, você continua, tá? Porque assim, eu tô tentando dar um jeito aqui. Vamos lá, vai dar certo. Espero que sim. O ventinho aí tá forte. Puxa, eu tô achando que vou voar daqui a pouco aqui. Pra soltar a pipa que é bom. Não tem nenhuma criança soltando pipa por aí, não? Não, aqui é tudo criança Nutella, você joga bola. Mas não posso nem falar isso, que eles jogam bola no asfalto descalço. Isso pelo menos. Aí não são Nutellas, não são crianças bacanas, normais. Acho engraçado, né, que aqui em casa, aqui no terraço é frio. É realmente frio aqui, o vento frio. Mas se você descer pra sala, tá um calor que parece que a gente tá em Bangu. Não entendi essa relação com o bambu ser quente. Bangu sempre quente. Independente da época do ano. Sempre tem um jeito de ficar quente, Bangu. Ó, a nossa amiga aí de coordenação também, olha, dando boa Evelyn, tarde. boa tarde, beijão. Estimo melhoras, minha irmã. Vamos iniciar então, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, e pedimos que o Senhor possa enviar seu Espírito Santo perante o seminarista Ramon, que ele possa hoje, né, ser fruto das suas palavras, dos seus ensinamentos, né, cada vez mais, né, passar tudo que nós precisamos saber sobre a nossa mãezinha, conhecer mais um pouco sobre a sua história, sobre os seus dogmas. Pedimos à mãezinha que ela possa ser intercessora neste momento do seu filho Ramon. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estaremos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ramon, fica à vontade, a casa é sua, você já conhece já todo mundo, então o tempo é todo seu. Amém, amém. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelas palavras, né? Primeiramente, boa tarde, né? Eu falei você antes, mas é sempre bom também falarmos aqui no vídeo, né? Deixar registrado. Então, boa tarde, Clarice. Boa tarde, Ramon. A todo amado povo de Deus que nos acompanha aqui pelo Facebook da paróquia de São José Operário em Relém. Quase fala Santo Antônio de Água Santa, que é a paróquia pastoral. Para mim é realmente uma alegria estar aqui com vocês, né, rememorando este período que estive com vocês, né, antes de ir para o seminário. Falava agora há pouco com a Clarice que foram longos anos no Crisma, né, trabalhando juntos,
e muito nesse formato, né? Nós dois juntos, também com o Pedro, Eduardo, a Débora e muitos outros também nos ajudaram nesse período, mas basicamente esses que foram citados foram aqueles que estiveram à frente mais das atividades também, né? Com a Clara, não posso esquecer da nossa eterna coordenadora, e estar aqui hoje fazendo uma formação, né, de cunho mais doutrinal é para me rememorar esse tempo. As outras vezes que eu estive aqui na paróquia, no Facebook, aqui fazendo uma atividade, foi mais uma partilha a respeito de algum aspecto comunitário, né? Pastoral em si, mas não doutrinal. Então, é um tempo de rememorar, né, agora. E é muito bom estar de volta em casa e receber que estou junto com meus irmãos, no lugar onde o Senhor me chamou para ser mais próximo dele, para entregar a vida através do sacerdócio ministerial e também do serviço em sua vinda. Eu gostaria também de saudar, né, antes de começar propriamente dita a palestra, o Padre Henrique, né, pela oportunidade, né, de estar aqui hoje, e também ao Monsenhor Vitorino, que sempre tem sua paternal intercessão, né, com suas orações pela minha pessoa, pela minha vocação, ao seminarista João, que estive com ele hoje na catedral, é sempre um querido, sempre ele é um presente de Deus para mim, como amigo que Deus me concedeu ao longo, né, desses anos de seminário. E também a toda a equipe da Pascom, que se faz presente aqui pela minha irmã Clarice e pela minha filha Juliana, que também ele que diretamente fez o convite para que eu estivesse aqui hoje para fazer esta palavra, para dar esta palavra a vocês a respeito do dogma de Maria, Mãe de Deus, que também é conhecido como Theotokos. Então, vamos dar início, né? A nossa Relera já fez a nossa oração, então vamos direto para o nosso tema. Muito bem, queridos. Como foi falado anteriormente, né, o tema que me foi proposto para este nosso encontro é o do dogma de Maria, Mãe de Deus, né, que também é conhecido como, falado também anteriormente, Theotokos, que significa usualmente Mãe de Deus. Theotokos é mãe e mãe não, Theo seria Deus e Tokos seria aquela que abre, gera, mais ou menos assim. Então, tradicionalmente, nós trazemos como Mãe de Deus. E elas vão para a palavra que é de origem grega. Então, Theotokos, origem grega, como todo o Novo Testamento também é de origem grega, escrito no grego. Então, não se assustem se ela fala, não foi escrito com latim? Não foi escrito com latim. A tradução Vulgata ela foi feita depois. Então, muitos termos que nós temos hoje na doutrina da igreja, elas têm origem grega, até por conta do próprio evangelho que foi escrito em grego, todo o Novo Testamento escrito em grego. Mas hoje, para nós, esse tema, né, de Maria como Mãe de Deus, ele não tem grandes mistérios. Se eu digo para vocês Maria Mãe de Deus, todo mundo consegue entender que eu estou dizendo que a Virgem Maria ela é chamada de Mãe de Deus por conta de ser mãe de Cristo, de Jesus Cristo, pois entendemos claramente que Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Né? Mas tem sempre um contudo, né? Essa conclusão a respeito da realidade da encarnação do Verbo, ela nem sempre foi tão clara assim ao longo da igreja, ao longo da doutrina, ao longo da história da igreja. Tanto que precisou, em 431, né, no Concílio de Éfeso, a igreja declarar que a doutrina do Theotokos como um dogma de fé, para que aí sim nós não tivéssemos mais dúvidas a respeito dessa doutrina quanto à reencarnação do Verbo e quanto à filiação deste para com Maria. Mas, afinal de contas, né, o que é um dogma? E o que a igreja pretende ao proclamá-lo? Eu vou discutir um pouquinho com vocês agora a respeito do dogma em si, do conceito geral de um dogma, porque para a gente vai ser importante para depois eu trazer a definição da doutrina do Theotokos. Bem, todas as afirmações dogmáticas da igreja, elas buscam refletindo sobre os dados revelados, ou seja,
Aqui nós encontramos os pilares centrais da nossa fé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Santo Magistério. A Igreja, e usando da filosofia e da teologia, a Igreja ela busca chegar a uma afirmação que garanta a ortodoxia doutrinal, que salvaguarde, que defenda, né, a fé da Igreja. Ou seja, quando a Igreja proclama um dogma, isso não é fruto de uma espiritualidade particular de um Papa ou de um arbítrio sentimentalista. Ah, não, eu acho que agora nós temos que criar uma devoção maior à Nossa Senhora, então vamos criar um dogma a respeito dela. Não, não é isso. Mas é sim oriundo de uma reflexão racional sobre as bases da nossa fé. E isso sim é um dogma. Uma reflexão racional a respeito dos conteúdos de nossa fé, que leva a uma afirmação que pretende salvaguardar, que pretende defender a fé, a ortodoxia da doutrina e da pregação evangélica. Então o dogma ele é constituído para isso, né, como uma forma de defesa da fé. E ele não é algo impositivo, mas é fruto de uma reflexão. Sempre fruto de uma reflexão filosófica, teológica, de algum tema da nossa doutrina, do depósito da fé, da tradição ou da Sagrada Escritura. No caso, por exemplo, nosso, de Theotokos, nós estamos refletindo a respeito de um tema que é de base do depósito da fé, ou seja, que é de base da tradição da Igreja, que é de base do magistério, onde nós temos já nos padres da Igreja, eles usando este termo, Maria, mãe de Deus. Nós temos também na Sagrada Escritura, obviamente, se Maria gestou o Verbo Divino, se Maria deu à luz a Jesus, ela é o que de Jesus? Mãe. Não tem outra palavra para falar do que ela pode ser. Se ela gerou no seu ventre o Verbo de Deus. Então, mas a gente, vou passar para vocês, vou dar isso aqui para vocês, que nem essa reflexão não foi tão simples assim. Porque muitas pessoas não entenderam de maneira tão fácil, né, essa nossa reflexão, né, esse conteúdo. Mas lembremos sempre que a fé ela é uma certeza. Sempre. Fé é certeza. E certeza é sempre racional. Nunca é um salto no escuro. E o salto de fé que um dogma propõe ao fiel não é um caminho obscuro. Não é. Mas é iluminado pela razão e pela reflexão filosófica e teológica a respeito da revelação de Deus. Então não é um salto no escuro. Entender o dogma, ou seja, tomar para a sua vida, né, a verdade de um dogma, é você tomar para a sua vida uma reflexão que a Igreja já fez durante muito tempo. Ou seja, que garante a ortodoxia da doutrina, que garante que você estará em conformidade com a Igreja, estará em comunhão com a Igreja. Bem, sendo assim, qual é o contexto, já refletindo aqui que é o dogma, qual é o contexto histórico em que se encontra a proclamação do dogma que estamos refletindo hoje? Como eu falei, Concílio de Éfeso, 431, terceiro concílio ecumênico da Igreja. Em linhas gerais, né? Um dos grandes desafios, né, que a Igreja teve durante o seu desenvolvimento, né, teológico, filosófico, do seu desenvolvimento doutrinal, um dos seus grandes desafios foi a manutenção da fé e da ortodoxia em meio às inúmeras heresias que surgiam ao longo dos séculos. Se hoje, por exemplo, nós temos as informações acessíveis quase que de maneira instantânea na nossa mão, com um clique, né? Você pega ali o Google, pai Google, você pergunta a ele, como eu faço tal coisa? Ele vai te dizer, com um clique, rapidinho. Mas isso não tinha antigamente, meus amigos. Não tinha Google para falar das coisas. E o que você encontrava eram bibliotecas enormes, com doutrinas super, hiper, megas complicadas, né, e que dependia, que para que você compreendesse, se demandava não apenas conhecer a teologia, mas também conhecer a filosofia e também muitas outras ciências. Porque era fruto era anato, vamos dizer assim, né, do conhecimento humano. Falar de Deus, falar das razões da nossa fé. Então era difícil
É muito difícil. Isso sem falar que hoje eu estou aqui na Penha. Clarice tem Realengo. E nós estamos juntos aqui na nossa live. Agora, como é que deve ter sido para Cirilo de Alexandria, em Alexandria, fala com Nestório que não estava em Alexandria? Como é que vai ser? Troca de cartas. E cartas que não chegam no mesmo momento. Não é um WhatsApp, queridos. Não sei, achei os mais novos que estão nos assistindo, né? Mas os mais antigos pegaram cartas. Sabe que botou aqui no mínimo 3 dias para chegar. No mínimo, dependendo de onde for. Então, e hoje que nós temos muitas tecnologias, né? Temos já carros, tudo mais, na época não tinha nada disso. Então demorava para chegar as correspondências de um lugar para o outro. Então isso fez com que muitas doutrinas surgissem de maneira esparsas. E quando a doutrina surge esparsa, ela surge de maneira isolada, ela acaba em algum momento se desviando da reta doutrina, da doutrina pregada por Roma. Mas de certa maneira, essas doutrinas pregadas erradas, ou seja, as heresias, elas surgem não com o propósito de conduzir as pessoas ao erro. Isso é uma curiosidade que tem que ser salientada. Ninguém nem quem criou uma heresia e falou, não, agora eu vou botar todo mundo para errar na caminhada de fé. Vou botar todo mundo para simplesmente começar a afirmar que Maria não é mãe de Deus. Não, as pessoas quando criavam, né, as suas doutrinas, elas tinham como objetivo ajudar as pessoas a compreender melhor a respeito do Cristo, da pessoa do Cristo. Compreender melhor quem é Cristo. Sendo que, por falta de unidade, muitas das vezes, elas acabavam pegando vias que não conduziam as pessoas à reta doutrina, ao conhecimento verdadeiro. Aí sim, levava as pessoas ao caminho da heresia. O problema está aqui na má compreensão, né, que nós temos, que alguns fizeram a respeito de determinados temas, né, determinados termos, né, fazendo assim com que surgissem conclusões que levavam à descontinuidade do pensar cristão. Logo, a heresia. Ou seja, as interpretações errôneas a respeito da doutrina e das verdades de nossa fé, essas interpretações errôneas não é um privilégio da teologia da libertação que surgiu pós-Concílio Vaticano II. Não é. Já existe desde os primeiros concílios. Sempre que a igreja se reúne, ela se reúne para dirimir, de fato, acabar com algum tipo de falsa doutrina e dar a doutrina verdadeira. Mas sempre depois que ela dá a doutrina verdadeira, sempre há pessoas que acabam interpretando-a de maneira errada, vendo apenas aspectos dela e não ela toda, o que faz com que novas heresias surjam. E é importante lembrar que um aspecto fundamental para você saber se o que você está pensando está correto ou não é o aspecto da continuidade. Se o teu pensamento está dentro do pensamento lá dos primórdios da igreja. Porque o que pensava Santo Irineu, pensava Santo Inácio de Antioquia, o que pensava, né, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tudo é uma continuidade. Vai evoluindo, né, o pensamento cristão ao longo dos séculos, mas nunca vai se perdendo. Sempre tem um elo entre eles. Se o teu pensamento está dentro desse elo, você está dentro da doutrina. Se não está, meu amigo, você pode estar caindo dentro de uma heresia. Então tem que tomar muito cuidado. Mas, e o que acontece? O anseio, né, por responder aos questionamentos que surgiam em várias épocas, em vários lugares, fez com que inúmeras heresias aparecessem de maneira concomitante à própria doutrina que se erguia. Ou seja, o curioso é ver esse paradoxo, que enquanto a doutrina e os dogmas se desenvolviam na mesma proporção, ou acho que acredito uma proporção menor, mas acontecendo também, as heresias também surgiam. Sendo que os dogmas e a doutrina vinha como resposta sempre a essas heresias. Para responder uma heresia, para responder uma doutrina errada, a igreja fazia um dogma, a igreja reforçava a sua doutrina, ela lançava documentos para fim de garantir a ortodoxia. Então, à medida que surgiam heresias, crescia também a doutrina da igreja.
era um paradoxo, porque através, entre aspas, da heresia, você faz com que a igreja cresça na sua reflexão filosófica teológica. Bem, desta forma, um dos seus grandes desafios foi combater essas heresias, né, e também fazer com que sua doutrina chegasse em todos os cantos do Império, né, do Império Romano na época, chegasse a todos os lugares onde a igreja já estava, para garantir assim a ortodoxia da doutrina. E para entender melhor, né, o contexto histórico em que o dogma foi proclamado, é importante lembrar que este se encontra após o Edito de Milão, que foi quando o imperador Constantino ele cessou a perseguição religiosa, não apenas dos cristãos, mas a perseguição religiosa cessou. Agora todos poderiam manifestar publicamente seu culto, a sua fé, a sua religião. Então, isso possibilitou com que a igreja, né, crescesse em todo o império, porque o culto passou a ser público, o culto passou a ser pode ser frequentado por mais pessoas. Isso, as reuniões poderiam ser abertas, fez com que mais pessoas entrassem e discutissem sobre as verdades de fé. E por conta disso, quanto mais pessoas se reunindo, né, mais reflexões vão acontecendo, mais doutrina vem surgindo, mais heresias vão acontecendo também. Tanto que em mais ou menos 100 anos, um pouco mais de 100 anos, nós temos 4 concílios. Bem, e passando brevemente por eles, nós temos o primeiro em Nicéia, em 325, onde temos o surgimento da doutrina do homoousios, que seria a relação entre o pai e o filho na natureza. Ou seja, pai e filho se relacionam em sua natureza, na natureza divina. Cristo tem natureza divina também. E que está em contraposição a uma heresia, que afirmava que Cristo era apenas uma criatura e que havia um tempo que ele não existia, ou seja, que ele foi criado por Deus. Ou seja, ele foi criado, era uma criatura como todos nós. Essa heresia é chamada heresia ariana. E logo depois, em 381, nós temos em Constantinopla, o primeiro concílio de Constantinopla, que temos como afirmação dogmática o dogma trinitário, a respeito da existência de uma só natureza comum, ou seja, uma só ousia, uma natureza comum, para 3 hipóstases. Esse termo hipóstases é importante para nós, então já grava aí, que a grosso modo a gente vai traduzir como pessoa. Tá? Hipóstases, nesse período, quer dizer mais do que pessoa. Mas a gente, para facilitar o entendimento, até porque senão a gente vai ficar aqui, eu vou ficar falando com vocês eternamente, até amanhã, só sobre o que é hipóstases. Então, para facilitar, a gente vai trabalhar esse termo como pessoa. Então, a gente tem em 381 em Constantinopla a afirmação trinitária, a afirmação do dogma trinitário, onde diz que há uma natureza em 3 pessoas. Deus uno e trino. Vem daí, desse concílio. Logo em seguida, nós temos e o 381, isso mesmo. Esse dogma trinitário está em contrapartida, né? Está combatendo a heresia sabeliana, em que afirmava que Cristo é um modo de aparecer de Deus. Ou seja, existe um único Deus, Sabélio dizia que existe um único Deus. Esse Deus se manifesta de diferentes modos. Ou seja, esse mesmo Deus, às vezes ele se manifesta como Pai, Criador. Às vezes como Filho, está entre os homens. E às vezes como o Espírito que vem santificar. Mas ele é um só. Isso faz com que a nossa noção que nós temos trinitária de um Deus que se dá em 3 pessoas seja descartada. Ou seja, por isso que a heresia sabeliana é uma heresia, não é em continuidade com a igreja, o pensamento da igreja. Porque sempre nós vimos, pegando a reflexão da Sagrada Escritura, nós temos bem definidos a participação do Pai, do Filho e do Espírito ao longo da história. O Pai que criou, chamou o seu povo e preparou para que um dia o seu Filho se encarnasse e chegasse sempre à plenitude dos tempos.
E com os filhos temos a plenitude dos tempos e também a redenção dos homens, para que, uma vez redimidos, pudessem acolher dentro deles novamente o Espírito santificador. Espírito este que garantiria a esses homens a entrada nos céus e novamente a filiação. Novamente não, mas garantiria agora a filiação para com Deus. Então, há uma controvérsia entre as duas doutrinas. E temos o terceiro concílio, que é o concílio de Éfeso, que é o concílio que nós vamos estudar, de certa forma, que já é uma segunda fase, né, de concílios, vamos dizer assim, e nós temos nele, em 431, a doutrina do Theotokos, que afirma, como veremos de forma mais detalhada há pouco, a unidade de Cristo na hipóstase. A unidade de Cristo na hipóstase, ou seja, na pessoa. Ou seja, o dogma que nós vamos ver, o dogma mariano de Maria, Mãe de Deus, na verdade é um dogma cristológico, como nós veremos mais para frente. Afirma, né, em 431, afirma o concílio que a unidade de Cristo está na hipóstase, a criança quebrando o portão, e não na ousia, né, não na natureza. E em contraposição, teremos o nestorianismo, que afirmava que Maria é mãe do Cristo, Maria mãe do Cristo humano. Ou seja, não há um Theotokos, mas um Christotokos, onde Maria é mãe da natureza humana de Cristo. Enquanto depois, no Concílio Ecumênico de Calcedônia, 451, nós temos a definição do dogma da união hipostática, onde um só filho, perfeito na sua divindade, perfeito em sua humanidade, união hipostática. Lembra? Hipóstase, novamente, esse termo surgindo para nós. União na pessoa do Cristo. Na pessoa se dá união. E isso é importante porque este dogma ele é uma derivação do dogma do Theotokos. Então nós vamos ver melhor daqui mais para frente. E estava em contraposição à heresia do momento, era o apolinarismo ou monofisismo, onde a natureza divina era quem definia Cristo, ou seja, Cristo era apenas uma natureza divina, não tinha humanidade em si, era apenas uma natureza divina. E tendo em vista, né, o que nós refletimos aqui a respeito dos concílios e já das pistas que nós trabalhamos até agora, o que consiste em si o dogma do Theotokos, de Maria, Mãe de Deus, e por que ele foi proclamado. Bem, o Concílio de Éfeso, 431, ele, ao declarar Nossa Senhora como Theotokos, como Mãe de Deus, ele faz uso de um termo já presente nos escritos de Santo Ireneu de Lyon, em Orígenes, de Atanásio, de Agostinho, e de orações antigas, como o Subtuum Presidium, que é aquela oração: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Então, ela pega a base doutrinal, o magistério da igreja, um dos pilares. Ele não está pegando do nada, inventando algo do nada. Está pegando o que já vinha sendo falado pela própria igreja através dos padres. Ou seja, há continuidade aí. Há uma continuidade. E apesar de considerarmos este dogma como mariano, tanto que é o primeiro dos dogmas marianos, a definição do Theotokos é uma afirmação cristológica, já que visa reafirmar a encarnação real do Verbo de Deus e a união hipostática das naturezas humana e divina na pessoa de Cristo, como viria, né, a assegurar depois o concílio posterior. A encarnação de Deus, do Verbo, no seio da Virgem Maria, é isso que o concílio, é isso que esse dogma quer defender. Cristo se encarnou. O Verbo de Deus veio ao mundo no seio de uma mãe, veio do ventre, ele que já existia desde todo sempre, passou também assumiu para si uma natureza humana. Isso que quer defender. E essa natureza humana faz com que ele não deixe de ser menos Deus. E nem um pouco menos homem. Ele é tão Deus e tão homem. Então, isso é importante. É isso que o dogma quer defender.
Mas a problemática, né, que levou a essa declaração conciliar é um desenrolar do pensamento, né, teológico-filosófico da época que perpassa os demais concílios anteriores e as discussões dentre eles. Como eu falei, se a gente tivesse que trabalhar concílio a concílio, a gente ficaria muito tempo, muito tempo, porque cada coisa que surge ao longo dos anos, né, depois de cada declaração, né, dogmática da igreja, surgem outras declarações, surgem outras formas de pensar, e é uma coisa muito bonita que vai enriquecendo, ver quanto a igreja é rica na sua reflexão, né, nos seus pensamentos, na sua doutrina, e às vezes até mesmo a gente não dá valor a isso. A gente acaba ficando com aquela reflexão de 3 minutos, 4 minutos que a gente encontra na internet e não pega para ler um padre da igreja que fala, às vezes, um livro inteiro de uma maneira tão magistral a respeito da encarnação do Verbo de Deus. Então a gente acaba deixando de lado aquilo que é precioso para nós, o nosso tesouro, para ficar com algo simples. Então a gente tem que fazer meia culpa, bater no peito e dizer: se hoje muitas pessoas não conhecem a fé cristã de verdade, minha culpa. Porque eu não estudo ela como deveria estudar, eu não falo ela como deveria falar. Então tem que bater no peito e assumir o nosso erro com relação a isso. Mas enfim, vamos lá. Agora Deus nos dando essa oportunidade de crescer nesse conhecimento. Vamos lá. Como observamos nos documentos, quando a gente observa os documentos, né, do Concílio de Éfeso, que é uma troca de cartas, né, o que aconteceu no período entre Cirilo e Nestório, e o Papa também da época, agora me fugiu à mente o nome dele, nós constatamos que Nestório, ele afirma que a natureza do Verbo ela se transformou e se fez humana com a encarnação. Podemos dizer assim que Nestório afirmava que em Cristo nós teríamos uma única natureza, um monofisismo, uma única natureza, em duas usias, ou seja, sendo a primeira natureza a do verbo primordial, que sempre existiu, e a segunda, que seria como se fosse uma physis, um corpo apenas. Um corpo que serviu de abrigo para a natureza divina, sem importância. E a natureza humana, né, no caso, que é o que define para Deus na história o Cristo, essa natureza humana, ela tem, em algum momento, o Espírito Santo e o Verbo Divino que desce dos céus e se une a essa natureza humana. Essa natureza que veio de Maria. Ou seja, esse corpo, Maria concebeu um corpo, né, que em algum momento recebeu uma possessão do Espírito Santo e do Verbo de Deus. Ou seja, por exemplo, não, é o que afirma a carta. No batismo, né, de Jesus no Rio Jordão, naquele momento, o Verbo de Deus desceu dos céus, o Espírito Santo desceu dos céus e passou a guiar, a iluminar aquele corpo, aquele homem. Passou a guiá-lo. E ele passou assim, aí sim ele passou a ser o Jesus Cristo, vamos dizer assim. Antes ele é apenas o Verbo de Deus separado de um corpo. Ou seja, não há união ali. Apenas uma possessão. Para Nestório, Cristo não é uma pessoa. Ele não vê Cristo como uma pessoa, mas sim como uma natureza, a natureza humana. A natureza humana é a Cristo para Nestório, que é gerada em Maria. Isso sim. A natureza humana é gerada em Maria. E aquele corpo e alma que foi gerado, ele recebeu em algum momento uma possessão, né? O possesso de Deus. É uma possessão divina, obviamente, que iluminava e conduzia essa natureza humana para fazer tais atos. Falar como falou, fazer os milagres, pregar do reino, conhecer as coisas dos aspectos do reino dos céus. Isso tudo por conta de uma possessão, não por conta de uma união ali entre as naturezas. Logo, na história não há o que se falar entre união de naturezas, ou seja, entre união hipostática. Não há o que se falar. Ou seja, e quando a gente diz natureza, como eu falei, natureza, aqui a gente está tratando de hipóstases. Hipóstases como substâncias. Hipóstases, naturezas, a gente está tratando como hipóstases mesmo. Hipóstases
como substância e como pessoa. É uma evolução também no termo. A primeira substância, depois hipóstase e pessoa. Não há uma união, mas uma possessão por parte do Verbo. Dessa forma, Nossa Senhora não seria mãe de Deus, porque ela gerou apenas o quê? O corpo e a alma, que depois recebeu o processo de Deus, depois recebeu o Verbo e o Espírito. Não seria mãe do Verbo de Deus, seria mãe do Cristo como natureza humana. Por isso, ela não seria Theotokos, mas sim Christotokos. O erro de Nestório se encontra em ver o Cristo apenas em determinados aspectos, ou seja, não enxergá-lo em sua totalidade. De fato, Maria, ela não deu origem ao Verbo de Deus enquanto aquele que existe desde toda a eternidade. Aquele que estava junto do Pai no momento da criação, estava junto do Pai no momento da criação. Maria ainda não existia. Então, ele não foi gerado no ventre de Maria. Mas, quando ele assume a natureza humana, quem Maria gera é o homem e Deus. E o Deus. O Deus Jesus, Deus Cristo e o homem Cristo. Não há uma separação entre eles. Quando a gente fala de Theotokos, de Maria Mãe de Deus, a gente está falando que Cristo é uma união perfeita entre homem e Deus. Em que aqui nós temos uma união perfeita entre as naturezas. Hoje nós temos uma pessoa, um homem, que tem a natureza humana e que tem a natureza divina. Que tem uma vontade humana, que tem uma vontade divina. Que existem simultaneamente, existem no Cristo, naquela pessoa. Não existe meio Cristo, existe o Cristo total. E o Cristo total foi aquele que foi gerado por Maria. Maria não deu à luz apenas a uma parte de Deus, a parte do Verbo divino, mas deu à luz ao Cristo como um todo. Conseguem compreender? Não é apenas... Ela não gerou apenas um corpo que seria utilizado pelo Verbo divino. Ela gerou dentro do seu ventre, quando Cristo veio e assumiu a natureza humana para si, ele foi gestado dentro da barriga de Maria. Ele tornou-se homem também, sem deixar de ser Deus. E por que isso é importante? Porque quando a gente afirma isso, a gente está afirmando que a encarnação do Verbo foi real, que ele assumiu a natureza humana, logo ele pôde redimi-la na cruz. Se nós não afirmamos que ali não estava o Verbo de Deus, que ali naquela pessoa não estava uma união perfeita entre homem e Deus, nós não podemos falar de filiação divina, em que o homem, quando batizado, se torna filho de Deus. A gente não pode falar isso. E a gente não pode falar que o homem, depois de batizado e depois de uma vida de configuração a Cristo, ou seja, uma vida de busca da santidade, ele pode chegar aos céus. A gente não pode falar isso. Porque o céu nos é aberto através de Cristo. Se Cristo não assumiu para nós a natureza, não assumiu a nossa natureza, e quando está sentado do lado do Pai com a nossa natureza, hoje, se nós não reconhecemos isso, não há que se falar de salvação. Não há que se falar. Ou seja, uma simples palavra, mudança de palavra, muda totalmente a doutrina da igreja e a fé da igreja. Totalmente, totalmente. Então, o Verbo de Deus ele existia desde todo sempre. Entretanto, é errado pensá-lo de uma maneira seccionada. Partes de Cristo. Não existe partes de Cristo. Existe o Cristo todo. Isso tem que ser pensado, no Cristo todo. Não apenas na natureza humana, pois afirmando a separação, né, de naturezas humanas e divinas, mas nele como uma unidade perfeita. Maria, ela dá a luz ao Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ou seja, ao Cristo total, em união hipostática perfeita. Por isso, deve ser chamada de Theotokos, mãe de Deus, porque foi mãe de Deus mesmo. E não de Christotokos. Desta forma, porque aquele que foi gerado no seu ventre, aquele que ela deu à luz, é o Verbo divino, que assumiu a natureza humana.
Dessa forma, para defender a ortodoxia, né, a ortodoxia da doutrina da encarnação, da redenção do homem, né, da filiação divina, que a igreja definiu o dogma do Theotokos. Foi para isso. Tanto que nós afirmamos, nós falamos sempre na oração da Ave Maria este termo do Theotokos. Santa Maria, Mãe de Deus. Ele está afirmando sempre isso. Sempre isso. E a gente nunca para pensar muitas vezes nas consequências dessa afirmação. A gente está falando da nossa salvação, que se deu através do sim de uma mulher, Maria, que soube ser serva de Deus e se entregou totalmente aos projetos dele. E ela é tão humilde que, através do seu dogma, ela glorifica ainda mais seu filho. Maria, Mãe de Deus, é afirmar que Cristo é Deus e homem, que Cristo é aquele que nos redime, aquele que nos salva, aquele que nos conduz para a vida eterna. Tão humilde que é. Temos muito que aprender com ela. E para terminar, queridos, eu falei para a Clarice que não ia me prolongar muito, acho que já tem quase 40 minutos já, né, já estourando meu tempo. Eu vou terminar com um trecho da oração da Ave Maria em grego, né, na tradução bizantina, que é rezada também desde a época, né, dos padres da igreja, desde a época muito antiga. Theotoke partene caere, que caritomene Maria, roquírios metasu. Que é Virgem Mãe de Deus, regozija, Maria cheia de graça, o Senhor é contigo. Irmãos, tenhamos o Senhor como Maria o teve com ela. Em nossas vidas, de maneira plena, não em aspectos. Amemos o Cristo total, porque somente Ele é capaz de nos dar a salvação para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Isso é uma... É um tema bem complexo, né? É um tema bem complexo. Quando o Juliano me apresentou os temas, eu falei, vou falar de Maria, Mãe de Deus, porque é o primeiro dogma, né? E eu pensei em falar da Imaculada, né? Por uma devoção particular, uma devoção pessoal. Mas eu achei melhor, acho que o Senhor me iluminou a falar desse tema, Maria, Mãe de Deus, porque é um tema mariológico, mas que no fundo é cristológico, que ele tem afirmações cristológicas em sua base e na sua defesa. E ele, como eu falei, para falar dessa afirmação, eu tinha que pegar desde da problemática inicial até chegar na definição do dogma. Então a gente teve que perpassar pelos concílios. Porque se você nega esse dogma, você nega... Você nega muita coisa. Toda a religião. Você cai na descontinuidade. Você cai na descontinuidade. É engraçado que, por exemplo, uma coisa que eu não falei, mas era para ter falado, é quando a igreja afirma um dogma, ela afirma algo que já é de fé da igreja. Ou seja, a igreja já crê nisso. Por exemplo, quando a gente fala de Maria Mãe de Deus, como eu falei, em Santo Irineu já se falava sobre Maria Mãe de Deus. Orígenes já falava sobre Maria Mãe de Deus. Então a igreja já falava sobre isso. Imaculada Conceição, mesma coisa. Em 1800 e pouco foi definido o dogma. Mas, muito antes disso, já se falava de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Como pode saber disso? Nossa imagem de Nossa Senhora Aparecida, foi achada em 1700 e tanto. 17, não é isso? 1717, Nossa Senhora Aparecida, foi achada, se não me engano, no Rio. A imagem é de quê? Imaculada Conceição Aparecida. Ela sua mãe Imaculada Conceição Aparecida, mas é Imaculada Conceição. Sua imagem muito anterior à constituição do dogma. Então já se tinha devoção, já se acreditava, né, nessa verdade de fé. Bastava ser a reflexão teológica a respeito da questão para que não se tivesse mais discussões sobre o tema. E assim garantisse a ortodoxia da doutrina. Muito bom. Então, vou abrir para as perguntas do pessoal, mas antes do pessoal vai pensando nas perguntas, eu vou mandar umas mensagens que vieram ainda aqui por aqui, né? Tá bom, pode aproveitar. A Marta deu boa tarde pra gente. Juliana.
Também foi nossa catecúmena, né? Está em casa. O Julião mandou um coraçãozinho pra gente, uma carinha de riso quando você Ele é falou ótimo. dele. Tem um outro catecúmeno aqui também, que acabou virando meu afilhado, então Deus te abençoe, Luiz. Elisângela mandou, né? Boa tarde, a paz de Jesus e o amor de Elisângela. Maria. A Iracema também mandou boa tarde pra gente. Boa tarde. A Rita, catequista também, Ramon, falou que são querido. Amém, você também é uma querida. A Márcia agradeceu, né, por você partilhar um pouco com a gente do seu conhecimento. Amém. Sério que o conhecimento não é meu. Se eu tenho plena consciência, agradeço. Sou apenas porta-voz dele neste momento. Esse conhecimento pertence à igreja e vamos buscá-lo cada dia mais. O Maurício, seminarista também, né? Deus Maurício, abençoe. Me chamou amém. de tia, eu vou fingir que eu não li essa parte, mas tá tudo Maurício, certo. Maurício chamou pra ser padrinho dele, acredita nisso? Ah, é? É, já estou jogando assim na rede, para não poder voltar atrás. Ih, Maurício, agora não tem mais como fugir. A sua mãe, ela mandou uma figurinha, mas isso aqui não tá vendo, mas ela mandou um coraçãozinho fofo, né? Porque a sua mãe é um amor de pessoa. Ela foi para missa agora, missa 5 horas, né? Daqui ela foi na missa. A Débora falou, né, um comentário sobre, né, sua palestra. A natureza humana de Cristo sempre é questionada ao longo dos tempos. Sim, principalmente nos primeiros séculos. A temática maior, né, dos primeiros séculos, de 325 até 681, foi exatamente o Cristo, a pessoa do Cristo. A sua natureza, a sua vontade, a divindade, tudo isso perpassou por vários concílios, várias reflexões teológicas ao longo desse período. Marinette colocou, né, respondeu para sempre seja louvado. Elisângela, né, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Maria, Mãe de Deus e nossa, rogai por nós. Amém. Ela aproveitou também para dizer que a explicação foi maravilhosa e agradeceu. Amém, muito obrigado. É um tema difícil, eu fiquei Bem complicada. com tremor aqui. A Rose mandou uma boa tarde pra gente. Amém. Oi, Rose, como é que você tá? A Débora, sempre bom ter você pertinho de nós, que você possa ter mais oportunidade de estar em momentos como esse, né, conosco. Amém, obrigado, minha irmã. Acho que o pessoal ficou assim meio perplexo também com o tema para fazer perguntas também. Ou entenderam tudo, Ou não entenderam. ou não entenderam nada. É sempre essa questão, agora não surgem perguntas. Mas eu acredito que qualquer dúvida que tenham, todo mundo tem meu contato, né? Pode mandar mensagem, falar pelo Facebook, eu estou sempre à disposição para explicar. Caso queira fazer perguntas sobre outro assunto que não seja relacionado ao tema, pode também fazer, sem problema nenhum. Eu estou aqui para servi-los e amá-los. Sempre. Elisângela botou, né? Ramon será um grande sacerdote, por enquanto seminarista, muito querido. Amém, louvado seja Deus. Débora, a Vera agradeceu, né? Mandou você voltar mais vezes. Voltarei, se Deus quiser. E a casa é nossa. A casa é nossa. A Débora começou com as perguntas. Ramon, como você acha que podemos melhor agradar a Mãe de Deus, ao longo dos tempos tão mãe de todos e também tão questionada? Como podemos agradar a Mãe de Deus? Bem, agradando seu filho, né, primeiramente. Fazei tudo aquilo que ele vos disser. Né? Sempre essas palavras de bodas de Caná tem que passar pela nossa cabeça, sempre. Nossa cabeça e nosso coração. Quando a gente busca servir a Deus de todo o coração, amando de maneira verdadeira, de maneira íntegra, ou seja, não separando partes de nós apenas, mas nos entregando de todo o coração naquilo que Ele nos pede, assim a gente também está agradando a Virgem Maria. Afinal de contas, como eu falei, né, agora há pouco, ela é tão humilde que até o seu dogma é de seu filho. Né? Então, é nesse sentido mesmo. Agradar o filho. Qual é a mãe que não fica feliz ao ver o filho ser
agradado, ser correspondido, né? Como é que tem um ditado que fala sobre Aquele isso? ditado, adoção na boca do meu filho, adoça a minha boca. Exatamente, exatamente. Quem adoça a boca do meu filho, adoça a minha boca. Tem o nome certo disso, mas eu esqueci como é que é, daqui a pouco a gente vai lembrar. Eu não sou boa de... Então de certa forma, assim, seguindo os caminhos de Cristo, né, e sendo fiel e obediente à vontade dele. É a melhor forma de agradar a Virgem Maria através disso. Ah, Padre Renan, Padre benção, Renan, eu sou a benção, Padre Renan. alegria. Tá? Padre Renan foi meu contemporâneo de seminário. Moramos, eu aqui, ele 3/4 de mim, assim, quase de frente, moramos juntos durante um bom tempo. Teve que me aturar, comer minhas pizzas, meus hambúrgueres também. Olha, já comi a pizza. O hambúrguer não, mas a pizza já é boa. Amém. Um dia eu vou fazer aí um hambúrguer aí pra gente. Então, Prometo. a gente faz um festival de hambúrguer lá na paróquia e aí você fica na Fazer. cozinha para relembrar o tempo de retiro do catecumenato. Relembrar o tempo de festa junina. Isso aí. A gente chegava cedo, fazia um molho, farofa, arroz. Ficava a noite inteira na barraca e depois fechava a barraca. O mês de junho era certo. O mês de junho a gente ficava o dia inteiro, nas semanas todas, quando a gente não tinha que também comprar a carne. Lá na festa era certo. Final de semana era dedicado à festa junina do nosso paróquia. 4 finais de semana. 4 finais de semana. Tempo bom. Temos uma pergunta. Anderson. Por que um dogma firmado no ano 400 ainda tem tanta resistência por parte de muitas pessoas? Bem, acredito que seja por conta da falta do conhecimento das razões que firmaram este dogma, né? Quando a gente tem o desconhecimento da fé, o desconhecimento das verdades da fé, né, da razão, né, do caminho, né, feito pelos padres da igreja, pela igreja como um todo, até a definição do dogma, a gente perde esse caminho, a gente para de ver sentido no resultado final, né? Então, por isso faz com que as pessoas tenham resistência, porque não acabam olhando para o dogma e não passam nunca nem compreender o que é um dogma. É por isso que eu também comecei explicando o que é um dogma. Então, se a pessoa não sabe o que é um dogma, a pessoa vai falar, o dogma da igreja, vai pensar, a igreja está impondo as coisas, isso aqui, e vai começar já olhar de olho torto, entre aspas, né? Olho torto, porque a igreja está falando, achando que é uma imposição. Quando, na verdade, é uma reflexão teológica que garante toda a doutrina, a sua doutrina, né? a verdade de fé, a continuidade da doutrina, né? O depósito da fé. Então, o desconhecimento dos caminhos que levaram a definição do dogma é uma das principais razões que causam a resistência, né, das pessoas até hoje. Até hoje, né? Tanto que muitas pessoas hoje que se dizem que eu era católico, deixei de ser católico para ser de outra religião, porque eu encontrei Jesus lá, na verdade, ela nunca encontrou Jesus, né? Porque se ela encontrasse Jesus, ela estaria na igreja católica. Porque não tem como, gente. Não tem como. Você conhecer toda a doutrina da igreja, você conhecer toda a verdade da fé, toda a tradição, magistério, você não se apaixonar por isso, e você não percebe que o Cristo está aqui, então você nunca esteve na igreja. Você nunca esteve de fato com Cristo. É falta de conhecimento. Mas isso é o que aconteceu com Israel antigo também. Que começou a esquecer da aliança e começou a fazer práticas pagãs, viver como pagãos. Também aconteceu na antiga aliança. Infelizmente acontece na nova também. E como eu falei, muitas das vezes também pelo nosso erro, não. A gente bate no peito, minha culpa. Formo mal as pessoas. Não busco conhecer, porque prefiro um vídeo de 3 minutos que simplifica. Prefiro um Wikipedia, que não falando mal do Wikipedia, que até tem muita coisa de boa lá. Muita coisa boa. Mas prefiro só ler no Wikipedia e não conhecer de fato o que os santos da igreja falam, né? O que o magistério da igreja fala, o que está na Sagrada Escritura, entende? Então, esse cortar caminhos
faz com que a doutrina e o conhecimento fique picotado, fique retalhado, e aos poucos se descaracterize. E aí a pessoa fala, o dogma Maria Mãe de Deus é apenas uma posição da igreja, e não conhece toda a verdade e toda a doutrina que está fundamentada, né, a partir desse dogma e que fundamentou este dogma. Apesar de hoje você ter uma facilidade muito maior para adquirir conhecimento, você tem ele bem mais palpável, você consegue buscar muito mais coisa, mas as pessoas cada vez buscam menos o verdadeiro motivo, a verdadeira razão, aquela verdadeira explicação sobre um determinado assunto. Sim, porque que acontece? As pessoas hoje, quando eu digo as pessoas, eu não estou me retirando disso não, porque muitas das vezes eu fiz isso também. As pessoas elas não buscam conhecer a fundo, fincar raízes sobre um conhecimento. Elas muitas das vezes conhecem muita coisa, mas de maneira rasa, sobretudo. Uma árvore não cresce no raso. Não cresce no raso, uma árvore, quando bate o vento, ela vai cair. A árvore, para ficar firme, forte, saudável, ela precisa fincar a raiz. Então, nós como cristãos temos que ser essas árvores que fincam as raízes dentro da igreja, conhecer o que a igreja diz sobre as coisas. Porque se nós conhecemos no raso, mas eu conheço muitas coisas sobre a igreja, o que a igreja diz sobre A, B, C, D, eu sei que o Papa falou sobre B, mas você não conhece de maneira concreta, de maneira profunda, no primeiro vento, ou seja, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, você vai tombar. E você vai se achar o pecador sem perdão, sem misericórdia, e vai fazer, de certa forma, o papel do Judas, que não vai acolher a misericórdia de Deus, vai preferir se matar, né? Tirar a sua própria vida, saindo da igreja. Marinete agradecendo pela tarde, para você falar sobre a nossa mãezinha. Amém. É muito bom falar de Nossa Senhora, muito bom mesmo. Ai, essa mãezinha. É o criado aqui, ó, aos pés da Igreja da Penha, né, abençoado por ela sempre. Então não tem como deixar de falar dela. Débora. Assistindo a última palestra do seminarista Yuri, ele falou sobre alguns argumentos que nossos irmãos separados usam para questionar nosso amor por Maria. Lembrei agora de algumas passagens na Escritura que falam que não devemos adorar imagens. Você pode explicar um pouco sobre este ponto? Seria adorar imagens. Então, no caso aqui, seria a respeito da adoração de imagens, né? Isso, que aí ela já mandou outra corrigindo a palavra. No caso, não se deve realmente adorar imagens, isso é óbvio. Isso eu acho que está claro para todos nós. A doutrina da igreja nunca falou que nós devemos adorar imagens. Né? O que nós temos é uma veneração, né, por aquilo que elas significam para nós. Isso é distinto, uma coisa totalmente distinta. Quando a gente olha para um crucifixo, eu não estou adorando o crucifixo em si, mas o Cristo que aquele crucifixo me leva a contemplar. A imagem em si, ela serve de sinal para uma realidade que está muito mais além. Então, é essa realidade sinal, imagem sinal, que nós temos aí no caso. Quando eu olho, questão do trânsito mesmo, quando a gente olha um sinal de trânsito, semáforo, quando a gente olha verde, a gente está vendo o quê? Um verde, uma luz verde, mas que é uma realidade que significa o quê? Siga. Uma realidade que está além. Quando a gente olha um crucifixo, a gente está vendo um homem pregado numa cruz, mas que na verdade ele me remonta a uma realidade que está fora do crucifixo, que é de Cristo, que morreu na cruz por mim, para que eu tivesse a salvação. Por ser uma imagem que me remonta ao Cristo, me remonta a Cristo e a redenção que ele me concedeu, que ele conquistou para mim, eu vou tratar aquela imagem não como uma imagem qualquer, porque não é uma imagem qualquer, é uma imagem que me remonta a algo especial para mim. É como quando você vê uma foto de sua mãe. Quando eu vejo uma foto da sua mãe, eu quando vejo uma foto da minha mãe, eu guardo com carinho. E da mesma forma, qualquer pessoa faria isso. Por quê? Porque remonta uma realidade que está além. Quando eu vejo uma foto da minha mãe, eu vejo uma relação de amor. Uma pessoa que se doou por mim. Onde eu quero me doar por ela para que ela possa ter, né, ter uma velhice saudável, uma velhice boa, uma velhice que faça jus a tudo que ela fez por mim. Então eu guardo aquilo com carinho,
quando eu vejo uma imagem de Nossa Senhora, eu vejo na imagem de Nossa Senhora não uma imagem em si, não uma escultura de cera, de barro, de louça, mas eu vejo uma realidade que está além dessa imagem, que é a realidade de uma pessoa que se entregou totalmente e que se fez mãe do Verbo de Deus, que permitiu, entregando a sua vida, o seu sim, e dando, né, a sua própria carne, né, afinal de contas, a carne, né, que Cristo assumiu, a carne humana que Cristo assumiu, vem de uma Nossa Senhora, né? Biologia, né, gente? Tem que vir de algum lugar. Veja de quem? Veio de Nossa Senhora. Né? Então, isso me remonta. Mas quando eu olho mais Nossa Senhora, eu vejo uma mulher que soube amar sem medidas, que soube se ocultar para que Cristo, para que Deus fizesse presente no meio de todos, de tudo e de todos. Para que a história tivesse um marco. A partir desse momento, pá! A história marcou. Aqui zera tudo. Começa tudo de novo, porque o nosso Redentor está aí no meio de nós. Eis o tempo da misericórdia. Então, eis a plenitude dos tempos. Então, essa questão, realmente, adorar imagens jamais. Mas a veneração que nós temos a elas, essas imagens e tudo mais, se dá pela realidade que está além da imagem. Por exemplo, quando a gente tem um crucifixo dentro de um tribunal, que a gente está querendo, a gente tem um crucifixo dentro da igreja, remonta àquele que morreu por nós, para a nossa redenção, Jesus Cristo. Mas quando a gente tem esse mesmo crucifixo dentro de um tribunal, o que ele remonta? Também é redenção? Não. Remonta o quê? Aqueles que estão ali julgando, aos juízes, aos promotores, aos advogados, lembrarem que houve um homem que morreu de maneira injusta, que pagou pelo erro dos outros, e que aqueles que estão ali julgando não devem julgar nunca dessa forma. Não devem cometer os mesmos erros que aqueles juristas lá atrás cometeram, de condenar o inocente. Já tem uma outra realidade, já tem uma outra função. Por isso já teria uma outra visão para eles. Então, espero que eu tenha respondido, né, essa questão da veneração, né, da imagem. Como se dá e por que se dá. A questão do culto em si. Quando a gente fala de Nossa Senhora, a gente tem um culto diferenciado dos santos. Claro, por quê? Porque ela foi mãe de Deus. Simples. Simples assim. Nós temos... Se a nossa mãe já fala mãe é mãe, imagine a mãe. A mãe de Jesus, que é nossa mãe também, porque se nós somos filhos, né, adotivos de Deus, nós temos Maria como mãe, porque Ele nos deu ela como mãe na cruz. Então, ela é nossa mãe também. Então nós temos que ter um carinho especial por ela, assumir... se eu acredito na palavra de Cristo, que ele veio para redimir, para salvar, se eu acredito na palavra de Cristo, que ele veio para fazer novas todas as coisas, eu tenho que acreditar na palavra de Cristo, de que ela é nossa mãe, de que ela foi dada à humanidade como mãe. Não posso ver o Cristo de maneira separada. Mesma coisa do Theotokos e Christotokos. Não posso. Eu tenho que ver o Cristo de maneira total, não apenas por um aspecto. Então, a gente, quando a questão do culto, a gente tem um culto de latria, por exemplo, que é o culto dado somente a Deus. É o culto da adoração. A adoração se dá apenas a Deus, a Santíssima Trindade, somente. Abaixo disso, nós temos o quê? Nós temos a dulia e perdulia. Latria, dulia e perdulia. A dulia, que é dar aos santos, a veneração que é dar aos santos, como espelho de virtude do Cristo. Ou seja, não é por conta do santo em si, mas a virtude que ele espelhou. Que a virtude que é do Cristo, sempre Cristo no centro. E perdulia, que é uma veneração que se dá acima dos santos, que é apenas a Nossa Senhora. Porque ela, mais do que ninguém, soube vivenciar as virtudes do seu filho. E como morada feita, perfeita, né? Criada desde o ventre de Santana, ela foi preparada para isso. E tinha que ser. Afinal de contas, como é que eu posso dizer que Cristo, sendo Deus, como é que ele ia assumir uma natureza humana que era corrompida? Se ele fez tudo igual a nós, exceto no pecado. Então a natureza que ele assume, a carne que ele assume, né, tem que ser uma carne pura. Por isso que Maria é imaculada. Entende? Por isso que ela é imaculada. Porque a carne tem que ser pura.
para que o Cristo pudesse assumir. Ou seja, pelos méritos do Cristo, a carne é pura. Para que o Cristo pudesse se encarnar. Sempre pelo Cristo, sempre. Vou continuar aqui. Padre Renan mandou um grande abraço. Abraço, padre. Foi muito bem Maurício, com essa batida branca, gostei. Essa aqui, né? Fica bonita, não tá? Ficou muito bonita, gostei mesmo. Maurício falou que pode chamar ele para comer um hambúrguer, que ele agradece. Vou chamar assim, porque o Babis Maurício fez almôndegas pra mim. O macarrão com almôndega. Então vou fazer um hambúrguer pra retribuir a gentileza. Mas ele pode ir pra cozinha também ajudar, a gente também não liga, não. Ele cozinha muito bem, Maurício, também. A Rose perguntou, dogma é a mesma coisa que fé? Porque, né, qual é a diferença entre dogma e fé? Ela diz que ela ama Maria como mãe de Deus. Então, o dogma ele é fruto de uma reflexão teológica e filosófica a respeito de um tema da fé. A fé em si, ela é o ato de crer, né, em determinado aspecto da fé. Eu creio que Nosso Senhor é o Redentor de toda a humanidade. Isso é um ato de fé que eu tenho. E por ter fé nisso, eu vivo de acordo com isso. A fé, ela tem esse ato transformador na vida do cristão. Tem que ter, pelo menos. Porque senão ela é fé só de palavras. E é uma fé pura, se for fé de palavras, é uma fé morta, como diz Santiago. Tem que ser uma fé de palavras e atos. Mas a fé, ela enquanto... A fé em si, ela dá a base para uma reflexão que leva a um dogma. Porque o dogma é fruto de uma reflexão racional teológica. Não que a fé não seja racional, porque todo ato de fé é racional também, porque é razoável crer, né? Ninguém acredita. Se eu falar para vocês que tem um unicórnio voando aqui, vocês vão acreditar? Não, porque não é razoável crer nisso. Então vocês não vão botar fé nisso, né? Mas nas coisas que se vocês, por quê? Por não ser racional, vocês não botam fé. Agora, as coisas que são racionais, a gente bota fé. Cristo assumiu a natureza humana, redimiu a humanidade através de sua morte e nos concedeu a glória futura, a perspectiva de um céu através de sua ressurreição e ascensão aos céus. Isso é algo razoável de crer. Por isso, eu tenho fé. Agora, toda a reflexão que é oriunda dessas discussões que aparecem da fé são os dogmas. São verdades de fé. São coisas que são estabelecidas para conservar a doutrina. Então, a Débora falou que... desculpa. Perdão, desculpa. Alguém se entende. Não, a Débora disse que foi excelente a sua explicação sobre a adoração das imagens. E ela botou mais um comentário. É que ela viu uma treta. Olha, dessas. Você viu o comentário? Sabe o que me lembro agora? Quando a gente estava na turma do Crisma, e a gente sempre tinha um gancho. Cada um tinha um gancho para um. Você falava, só mais um gancho? Aí ele falou, só mais um gancho, Débora. A gente fez assim, aí um no outro. Eu tava pensando no gancho, eu falei, nossa, direto. Um gancho? Então, um gancho da Débora. É que eu vi uma treta dessas no dia de Nossa Senhora Aparecida, onde, enquanto dois cantores católicos estavam perguntando o que aquela imagem da Mãe de Deus representava, alguns cristãos protestantes vieram com esse argumento sobre as imagens. Então, ela está agradecendo a sua resposta. Amém. Obrigado. Louvado seja Deus. Como eu falei, não é nem são nem minhas palavras, né? São palavras realmente da Igreja e do Espírito que nos conduz, né? Isso é importante. Você presta a condução do Espírito. A Andréia, né? Ela fez um comentário. O sangue de Jesus é o sangue de Maria, que é a sua mãe. Então, aí também há de se ter uma certa cautela. Por quê? Se a gente afirma que o sangue de Jesus é o sangue de Maria diretamente, é o mesmo sangue,
a gente acaba caindo numa heresia de que o Cristo não é uma pessoa individual. Aí a gente tem um problema. Cristo é uma pessoa separada de Maria. Cristo é Cristo. É gerado no ventre de Maria? É. Mas ele é separado dela. Ou seja, Cristo, ele, o sangue que corre o sangue corre nas veias dele, a carne que ele assumiu, ela é oriunda de Maria. Mas não é o sangue e o corpo de Maria. O sangue e o corpo de Maria é só de Maria. O corpo e o sangue de Cristo é só de Cristo. Tanto que o corpo e o sangue que nos redime é o de Cristo. Porque senão a gente pode falar que se Maria tivesse morrido na cruz, também redimiria toda a humanidade. Só que é o mesmo corpo, o mesmo sangue, o mesmo sacrifício. Entende? Então há que ter essa distinção. Até porque, no caso do verbo, a gente tem duas naturezas unidas. Natureza humana e natureza divina. Também. Que não apenas interfere no seu agir, né, mas no seu ser como um todo. Então tem que se ter também uma certa cautela quando a gente faz um tipo de afirmação assim. Né? É claro que a gente entende que quando a gente fala isso, a gente está falando que veio de Maria, o sangue de Jesus, veio de Maria, o corpo, né, que Cristo assumiu, veio de Maria, realmente veio dela. Mas há uma distinção entre os corpos. Cada um tem o seu corpo. Na verdade, assim, é a individualidade biológica de cada ser. Exatamente. A individualidade biológica. Você fala melhor do que eu, só pode falar sobre isso. Entendeu? Então, isso tem que É um gancho. É o gancho. Porque senão a gente cai nos problemas que caíram nos primeiros séculos, né? Não é que a pessoa tenha intenção de fazer uma doutrina errada. Não estou falando que a André tem essa intenção, nem que você esteja caindo em heresia, tá, André? Mas é que uma pessoa que não tenha uma base legal da caminhada ou de conhecimento da doutrina, escuta isso, aí já gera nela uma confusão mental. Confusão da própria doutrina com relação à salvação. Então, é a própria encarnação do verbo. Então, já daria um probleminha aí. Jardilene colocou boa tarde pra gente. Boa tarde, Argilene. O Anderson colocou: o Concílio Vaticano II reconhece que a ação do Espírito Santo não é exclusiva da Igreja. Eu creio firmemente em Jesus sacramentado em nossa Igreja, mas o Senhor não pode tocar pela palavra e a adoração aos nossos irmãos separados? Bem, aí a gente tem a noção da Igreja de Cristo, né? O Anderson, ele na verdade traz a noção da subsiste in, né, que o Concílio Vaticano II traz a respeito da Igreja. A gente diz que dentro da Igreja Católica nós temos todos os meios para a salvação. É por isso que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, né, porque nela nós encontramos todos os meios para a salvação dos homens. Mas fora da Igreja Católica nós temos sementes do Verbo. Também Concílio Vaticano II. A gente tem sementes do Verbo, onde através dessas sementes as pessoas poderiam alcançar, né, o conhecimento a respeito, mesmo que de maneira não total, de uma maneira incipiente, conheceriam o Cristo e alcançariam a sua salvação também. Mas de uma maneira muito mais difícil. Por quê? Porque a plenitude dos meios de salvação estão dentro da Igreja Católica, porque subsiste na Igreja de Cristo. Entende? Aí seria essa questão. Claro, aqui que eu estou falando de sementes do verbo, essas sementes, aspectos da fé, da doutrina, a gente está falando do quê? Da palavra, como você bem mesmo mencionou, que através do culto evangélico você tem a proclamação da palavra, a leitura da palavra de Deus. A Sagrada Escritura não é a palavra de Deus? É para nós, é para eles também. Você tem o canto, também uma forma de chegar, de louvar a Deus, de glorificar a Ele. Você tem as orações de súplica, as orações de súplica, de agradecimento, de ação de graças. Você tem vários aspectos. Em algumas religiões protestantes você tem os sacramentos, né? Não todos eles, por isso não tem a plenitude dos meios de santificação e de salvação dos homens. Você tem algumas igrejas o batismo é válido, né? Você tem casamento tido como válido, né? Então, você tem algumas igrejas a Eucaristia também como válida, né? Então, de certa forma, e nessas sementes do verbo, né, que se espalha no meio
da estrada da vida, você tem aspectos de salvação. Mas que são, se você parar para ver, todas elas estão na Igreja de Cristo, que está que está na Igreja Católica. Então tudo aqui dentro. Por isso que a gente diz que fora da igreja não há salvação. Porque todos esses meios estão dentro da igreja. Então, para um cristão protestante, quando crê na palavra de Deus, ele está crendo na palavra de Deus que está na igreja católica. Entendeu? Por isso a gente diz isso. Porque o que ele tem lá é uma semente. É um reflexo. Nós temos em plenitude. Débora colocou. Boa lembrança, Ramon, né? Que eu e ela estávamos comentando sobre isso esses dias, né? Sobre os nossos ganchos. A gente falava o gancho e ainda fazia isso, não. Um gancho. Em vez de falar, dá licença, não é assim, deixa eu dar um gancho. Aí a gente. A Jardilene colocou que era da paróquia de Santo de Virges, de Braz de Pina. Padre Givanildo e Padre Saulo. Aqui pertinho de mim, ó. A paróquia aqui de Braz de Pina, Santo de Virgens, também festa ontem, né? Dia 16 de Santa de Virgens. Comemorou a festa da sua padroeira. Seja bem-vinda a nossa irmã, Jardilene. Pertinho aqui, ó. Perto de seguir aqui o retão. Puf, tô lá. Chega lá. Chegou, retão. A Vera fez um comentário, né, sobre a explicação que você estava falando sobre o sangue de Jesus e de Maria, né? E a explicação ela, né, concluiu. Por isso ela, ainda assim, mesmo sendo mãe, né, permaneceu como virgem, né? Por causa ainda permanecendo essa individualidade biológica. Isso. A Débora colocou mais um. Coisa também, né? Mas, tem, mas a gente... Tem umas coisas também, mas de uma maneira bem simples, sim. Sim, poderíamos dizer que sim. A Débora colocou, né? Até nós católicos, quando não pudermos comungar por algum impedimento, estamos em comunhão com o Senhor através da palavra que foi, né, proclamada. Né? Então, Deus é mesmo maravilhoso. Ele sempre tenta nos alcançar. Sim. É o que nós costumamos dizer na liturgia, né? Que na liturgia nós comungamos 4 vezes, na celebração da missa, por exemplo. Da palavra, da Eucaristia, que é de fato todas as comunhões a maior de todas, porque é o próprio Cristo e a fonte de vida e de verdade para todos nós. Nós comungamos na Assembleia Reunida, enquanto povo de Deus escolhido por Ele para caminhar em direção ao Reino dos Céus, e comungamos também com a igreja, na igreja como um todo, a igreja terrena e a igreja terrena e a igreja celeste, que juntos celebram o banquete do Cordeiro. A Rosa agradeceu pela explicação. Agora sei que a fé ela vem do próprio dogma da igreja. Isso, a Jardilene... um vai com o outro. Né? A fé vai com o dogma da igreja, a fé faz com que os dogmas venham surgindo, os dogmas fazem com que a fé vá se fortalecendo, sempre assim, caminham sempre juntos. Jardilene colocou, né? Maria é a esposa do Espírito, por isso o sangue de Cristo não é o sangue de Maria. Na verdade, se a gente afirma isso, a gente está dizendo que houve uma concepção de maneira... como posso dizer? Conjugal, obrigado. Uma maneira conjugal. Né? E quando na verdade não foi assim. Né? A sombra do Espírito recaiu sobre ela, a sombra do Altíssimo caiu sobre ela, e o Espírito, né, a fecundou. Mas nesse sentido, não é que o Espírito lançou sobre Maria uma matéria segunda que fez com que o Cristo nascesse com a matéria. Isso, biologicamente falando, matéria que constitui o ser, a pessoa. Uma matéria primeira e uma matéria segunda. Toda pessoa é constituída de matéria primeira, de matéria 1 e matéria 2. Pai e mãe. Toda pessoa é constituída de pai e mãe. Essas matérias se juntam e formam a matéria terceira, que é a pessoa. Nesse caso, se eu afirmo isso, estou dizendo que houve uma matéria primeira, Maria, e uma matéria segunda, Espírito Santo. E que se misturou assim, que gerou uma matéria terceira, Cristo. Eu acho essa afirmação um pouco problemática. Eu não afirmaria isso, não. Até porque eu estou dizendo assim que o Espírito ele se fez carne. É claro, o Espírito se fez carne, óbvio. Mas ele deu a carne e criou o Cristo
Entendeu? Parece que o Cristo, na verdade, surgiu da união do Espírito com a Virgem, quando na verdade o Cristo já existia. Né? Ele só assumiu a natureza humana através do ventre de Maria pela ação do Espírito. Então é meio complicada essa afirmação. Mas mais para frente a gente pode discutir ela. Mais para frente. Agora, lembrei de outra coisa. Agora eu esqueci. Depois eu vou lembrar e vou falar. Era referente a isso também. Anderson agradeceu. Lembrei. Sim. Anderson, rapidinho. Ok? Obrigado. Que os frutos das sementes retornem à verdadeira casa. Isso, exatamente. Mas esse é o sentido. Que os frutos da semente um dia retornarão à verdadeira casa. Quando as sementes começarem a brotar e eles começarem a contemplar a verdade de Deus. Aí eles vão retornar à casa. Porque é impossível conhecer, né, a doutrina da igreja, conhecer a verdade de fé, e não se apaixonar e não ter a certeza de que aqui é onde está o Cristo. É impossível isso. Agora, o que eu estava tentando lembrar era com relação à ação, que eu falei da ação, né, do verbo, de Cristo e do Espírito ali, e do Altíssimo. Né? Quando a gente fala da obra da salvação, que vai desde que o homem foi criado, o homem pecou, desde ali houve um plano de salvação, chamada economia da salvação, que perpassou a escolha de um povo, através de Abraão, de seus descendentes, a preparação desse povo, até um momento propício, onde o verbo parece se encarnar e assim redimir toda a humanidade. Esse período todo, a gente tem e depois, com a plenitude dos tempos, o verbo que se fez carne, assumiu nossa natureza, nos redimiu através de sua morte, morrendo, ressuscitou no corpo glorioso, nos concedendo a possibilidade de um dia ressuscitarmos gloriosamente e também habitarmos juntos de Deus por conta da assunção, da ascensão do seu corpo de maneira gloriosa aos céus. Depois desse tempo, nós temos o tempo chamado tempo da igreja, onde a igreja caminha até a plenitude dos tempos. Né? Então, esse tempo que a igreja caminha, ela olha para trás, né? Ela que está sob a ação do Espírito Santo, ela olha para trás e consegue contemplar a ação trinitária. Por quê? Todas as ações que nós temos... quando a gente fala quem criou... Clarice, quem criou tudo? Deus. Deus quem? Deus quem? Deus Pai. Ótimo. Personificou, Deus Pai. Agora a gente fala assim, quem redimiu toda a humanidade? Deus Filho. E quem santifica todos os homens? Deus Espírito Santo. Ótimo, a gente está olhando sob perspectivas da ação trinitária. Quando, na verdade, quem cria todas as coisas? A Santíssima Trindade. Os três em um. Quem redime toda a humanidade? A Santíssima Trindade. E quem santifica toda a humanidade? A Santíssima Trindade. São os três sempre, eles agem juntos. Mas por que a gente separa? Personifica. A gente acaba personificando apenas olhando para um. Porque existe uma coisa chamada, e isso é muito bonito, chamada pericorese. Que é como... Você já dançou ciranda? Já, né? Dançou ciranda. De escola, já? Sim, três pessoas montadas que dão voltas como se estivessem dançando ciranda. Numa ciranda, numa dança de amor. De um amor pleno, onde cada um se esvazia de si para ser com o outro. Onde cada um faz um para com o outro. Eles dançam assim, a Santíssima Trindade. É um esvaziamento de um para com o outro. Um eterno amor. E esse eterno amor, né, faz com que os frutos de santidade jorrem sobre toda a humanidade, de redenção jorrem sobre toda a humanidade. E faz com que, quando a gente olha para a Santíssima Trindade, quando a gente olha para uma ciranda, quem você vê? Apenas uma pessoa, aquele que está de frente para você, porque os outros dois estão de costas. Não de costas. Então, por isso que você vê por aspectos. Você vê a ação de um, mas na verdade, o amor que é derramado... Está interligado, está entre os três. É sempre dos três. Essa é a doutrina da pericorese, que é bem simplificada, falado agora, mas que é uma coisa muito bonita. Muito bonita. E que nós participamos através da inabitação do Espírito. Quando a Trindade já habita em nossos corações e quando nós já nos tornamos imagem do Verbo de Deus. Quando nos tornamos imagem do Cristo. E nós participamos dessa ciranda de amor.
João, Deus te abençoe, meu João! irmão. Gratidão pela sua disponibilidade. Amém, meu irmão. João. Conte sempre comigo. Grande Joãozinho. Janete mandou boa tarde. A Vera falou, Ramon, agradeceu, muito obrigada, fico com Deus, e agora ela estava indo para a missa. Então, Vá à volte missa, sempre aqui, porque a que a casa missa é é mais nossa. importante do que eu, com certeza. Com certeza. Essa é 1h30 que vocês passaram comigo, não se comparam a 1 minuto da celebração da Santa Missa. Tenho certeza. Ali acontece o máximo para nós com a nossa vida como cristãos. Ali realmente nós temos que nos sentir bem. É na missa, porque a ciranda de amor acontece. Nós estamos ali dentro. Verdade. Jardilene, eu entendi, eu fiz um trabalho sobre os dogmas, não estou afirmando, eu só estou falando, que é meio complicado. Mas São José sabia, porque o anjo Gabriel falou com ele em sonho. Sim, sim. Aí sim, nesse sentido sim. Explicou que o anjo Gabriel fala, São José, na verdade, só ouve sonho, né? Todas as coisas. Coitado. Tudo ele sabe. Isso, você dorme muito, então. Então, sim, mas de certa forma, sim. O anjo fala a ele em sonho, né? E ele vê que aquele filho, né, que Maria está gerando dentro de seu seio, de seu ventre, é o Verbo de Deus, né, que assumiu uma natureza humana. Sem deixar de ser Deus, sem precisar isso. Fez igual a nós, sendo ele de condição humana, fez igual a nós, sem usurpar essa condição e sem fez igual a nós, sem usurpar essa condição divina, sem deixar de ser Deus, mas sem deixar de ser também totalmente homem. Tudo igual a nós, menos o pecado. Menos o pecado. Débora, muito obrigada, Ramon. Sempre bom demais estarmos juntos. Deus o abençoe sempre. Amém. Muito obrigado, Débora. Te abençoe também, querida. Vamos marcar um dia para comer hambúrguer aí. Passando a pandemia, ou todo mundo de máscara com álcool em gel. Hoje em dia a moda ser sommelier de álcool em gel. É isso aí. Ver qual a textura do álcool, se ele gruda, tudo assim agora. Tem vários, né? Se ele vai rápido da mão, sobe rápido da mão. É isso aí. Então, acho que vamos encerrar, né, pelo horário também, né? Então, agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente, né? Tanto que você nos ensinou, agradecer a sua disponibilidade, sempre pelo seu sim, pela nossa paróquia, pela nossa comunidade. Né? E você sabe realmente que a casa aqui está sempre aberta para você, que a casa é nossa. Amém, amém. Muito obrigado mesmo pelo convite, por estarem sempre próximas, né, de mim, me acompanhando ao longo desses anos todos no seminário, e acreditando, né? Acreditando que o chamado de Deus se fez realmente em minha vida e que Ele está levando a bom termo a obra que um dia começou por suas mãos. Né? É muito importante para mim, como seminarista, como um vocacionado de Deus, é ver que pessoas também acreditam nesse chamado do Senhor em minha vida. E que Ele, aos poucos, está fazendo a obra dele. Me fazendo sair da minha terra, largar todas as coisas e experimentar cada vez mais o novo que Ele tem para todos nós. Então, muito obrigado, tá, novamente. E para vocês, né, aí da comunidade, a gente convida para o próximo sábado, né, dia 22. Não, minta, vai ser sexta-feira, dia 22, 7h30, com o Padre Renan, e o tema vai ser Perpétua Virgindade de Maria. Então, todos vocês estão convidados, não percam, né, essa nossa próxima live no dia 22, às 7h30 da noite, tá bom? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, bom descanso, bom final de semana, e, né, como o senhor sempre diz, domingo sem missa. Semana sem graça. Então, todos nós nos vemos na Santa Missa. Até, querido.
Fiquem Tchau, com tchau. Deus. Tchau, Beijo tchau. na sua mãe, na sua irmã, no seu sobrinho, no seu cunhado. Abraço em todos. Amém. Abraço, fiquem com Deus. E até breve. Em pé.